Muito bem, então, para finalizar essa nossa abordagem, análise sobre os aspectos importantes da tarefa de aplicação de pena, eu reservei esse bloco para fazer comentários relativos à aplicação do regime prisional e também para a aplicação de pena de multa. Nós tivemos recentemente alteração do Código Penal Militar, que trouxe várias inovações que se conciliam com o nosso Código Penal comum, mas, lamentavelmente, esqueceu-se o legislador de uma série de outros aspectos que são importantes para o dia a dia da justiça criminal militar, e um desses aspectos é a referência à definição de regimes prisionais. Apesar disso, em razão do princípio constitucional, que é, na verdade, uma garantia constitucional da isonomia, da individualização da pena, nós aplicamos na Justiça Militar, e eu dou um testemunho da Justiça Militar de Minas Gerais e, ao que eu saiba, da Justiça Militar em São Paulo e no Rio Grande do Sul também, a definição de regimes prisionais para cumprimento da pena privativa de liberdade. A previsão de tais regimes encontra-se no artigo 33 do Código Penal Comum, aplicável aos crimes previstos na legislação que é extravagante à parte geral do Código Penal Comum, por força do artigo 12. O artigo 12 do Código Penal Comum diz que aplicam-se as disposições deste Código Penal, desta parte geral do Código Penal Comum, aos fatos incriminados por leis extravagantes se estas não disserem de maneira diversa. E o Código Penal Militar não diz de maneira diversa com relação aos regimes. Não há uma dificuldade de aplicação, e ainda mais se considerarmos as referências constitucionais importantes, ou seja, a referência da Constituição à isonomia e também a individualização da pena. No artigo 33, nós temos previsão dos 3 regimes: o regime fechado, o regime semiaberto e o aberto. E um aspecto que me parece mereça atenção é que no caput do artigo 33 há uma previsão que restringe a aplicação do regime fechado a penas de detenção. Vejam, o artigo 33 diz: a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Então, percebam, muito embora nós tenhamos no parágrafo 2º do artigo 33 linhas que vão indicar a possibilidade de cumprimento de pena em determinado regime, conforme a satisfação de requisitos, e esses estão inicialmente vinculados à quantidade de pena. Nós temos que lembrar que mesmo no somatório de pena de detenção, que ultrapasse o patamar de 8 anos, concurso de crimes, vários processos, unificação de penas, a situação de pena superior a 8 anos de detenção, não é possível cumprimento inicial em regime fechado. O caput do artigo 33
diz que somente é possível o cumprimento da pena de detenção em regime fechado por meio de transferência, o que ocorre no processo de execução da pena, havendo falta grave, falta que justifique a mudança que inicialmente orienta o cumprimento dessa pena. É importante observar uma certa tabela, não é, que existe nas alíneas do parágrafo 2º. Então, o regime aberto só é possível na medida que o condenado seja primário e a pena seja igual ou inferior a 4 anos. O condenado, satisfazendo esses requisitos, poderá cumpri-la em regime inicial aberto. É possível que seja imposto um regime mais grave? Sim, é possível, desde que justificado validamente, o que obviamente é um desafio importante, né? Justificar um regime inicial mais gravoso do que aquele oferecido pela lei. A linha B diz que o condenado, também primário, cuja pena seja superior a 4 anos e que não exceda 8, ou seja, é possível até pena igual a 8 anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. E a linha A, o condenado a pena superior a 8 anos poderá ou deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Então, essas são as orientações que vêm do Código Penal Comum e são aplicáveis a todas as condenações de pena privativa de liberdade na Justiça Militar. Vale observar que isso atende ao princípio de individualização da pena e esse princípio se projeta para a fase de execução, em que é possível a progressão de regime ou mesmo a regressão, a depender do comportamento do condenado durante esta fase de execução. Bem, uma outra questão importante para finalizar essa abordagem é a aplicação da pena de multa, e nós sabemos que o Código Penal Militar não traz cominação à pena de multa, sendo esta uma pena que tem previsão no Código Penal Comum e na legislação extravagante. Bem, agora nós temos crimes militares previstos no Código Penal Comum e crimes militares previstos em legislação especial que podem trazer uma pena cominada de multa. Nesse aspecto, me parece muito importante observar que quando há uma pena de multa cumulativa, ou seja, privação de liberdade e multa, reclusão e multa, detenção e multa, o legislador sinaliza de maneira muito clara que a pena privativa de liberdade não é suficiente para reprovar aquela prática criminosa. Em ordinário, a pena de multa é cominada cumulativamente quando o crime tem alguma, digamos, projeção patrimonial. Quando o acusado, o condenado já, teria cometido um crime para obter alguma vantagem de natureza patrimonial, recebe uma pena também de natureza patrimonial como desestímulo. Então, os crimes militares previstos no Código Penal Comum ou na legislação extravagante que possuem cominação à pena de multa desafiam o julgador à aplicação desta pena, não sendo adequado o argumento de que não há
pena de multa para crimes militares. Os novos crimes militares têm previsão, alguns dos novos crimes militares têm previsão de pena de multa e ela deve ser aplicada. Não é possível aplicar apenas uma parte da cominação. É necessário aplicar toda a pena prevista na legislação. E nós já temos no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais várias decisões nesse sentido, confirmando condenações em primeiro grau ou até mesmo aplicando condenações em segundo grau com pena de multa. Bem, a pena de multa tem previsão no artigo 49 do Código Penal Comum, e lá nós temos que a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Bem, importante perceber que o Código trouxe uma unidade de valor, uma unidade que permite quantificar dois aspectos muito importantes para se aplicar uma pena de natureza patrimonial. O primeiro desses aspectos seria a gravidade do crime, ou é a gravidade do crime, e nós vamos então medir essa gravidade pela quantidade de dias multa, aumentando, diminuindo essa quantidade, mas partindo de uma cominação, a princípio, igual para todos os crimes, salvo previsão expressa em contrário, como acontece na lei de drogas, que há cominação de quantidade de dias multa para determinado crime. Vejamos que o artigo 49, então, diz que será no mínimo 10 dias e no máximo 360 dias multa. E a variação começa, a aplicação da pena começa do seu referencial mínimo para todos os crimes que não têm previsão em sentido diverso, sempre em 10 dias. E em cada uma das fases da dosimetria da pena, nós vamos repercutindo proporcionalmente ao que acontece com a pena privativa de liberdade, as variações da quantidade de dias multa. Então, reconhecendo agravantes, nós aumentamos quantidade de dias multa. Reconhecendo causas de aumento, vamos também inserir mais dias multa nesta nossa avaliação. E aí o parágrafo 2º diz que o parágrafo 1º diz que o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Nós temos uma previsão no artigo 7º da Constituição de que o salário mínimo não será vinculado para qualquer outra finalidade. Não se pode usar o salário mínimo como um referencial de vinculação para nenhuma outra finalidade. De maneira surpreendente, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a vinculação da pena criminal de multa ao salário mínimo é constitucional e até hoje, então, nós fazemos o cálculo do valor da pena de multa com base nesse referencial. Então, nós temos um dia multa que vale de 1/30 do salário mínimo até 5 salários. Essa é uma indicação muito clara de que o valor do dia multa deve ser estabelecido em razão
da situação econômica do condenado. Podemos dizer que o valor desse dia deve ser o que sobra dos rendimentos de cada condenado após descontados os recursos necessários à manutenção da sua própria existência e de sua família. Evidentemente, em muitos casos, nós vamos poder até concluir que não sobra muita coisa ou nada, mas ainda assim devemos aplicar a pena no seu valor mínimo, porque uma coisa é aplicar a pena, outra coisa é executá-la. Se não for possível executar a pena de multa, não vamos executar, como também não executaremos uma pena de privação da liberdade que dure 200 anos. Não é possível executar, mas aplica-se a pena privativa de liberdade de 200 anos, como também deve ser aplicada a pena de multa no valor mínimo, até mesmo para quem não tenha condição de pagá-la, de cumprir essa multa. Mas também importa perceber que o artigo 60 do Código Penal Comum diz que na fixação da pena de multa o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. E não é exatamente principalmente, mas deve considerar ao lado da gravidade do crime, por uma unidade de valor que permite essa quantificação. E o parágrafo 1º diz assim, do artigo 60 do Código Penal Comum, a multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Aqui nós precisamos perceber que o que se pode aplicar até o triplo é o valor do dia-multa, porque o valor do dia-multa está vinculado à situação econômica do réu. Perdão. A gravidade do crime está vinculada à quantidade de dias multa. Então, nesse sentido, aplicando esta causa de aumento específica para o valor, nós poderíamos ter uma multa de valor máximo de 5.400 salários mínimos. Como eu chego nesse patamar tão alto? Seriam 15 salários, ou seja, o triplo do valor máximo, que seria 5 salários, 15 salários, vezes 360 dias multa, e chegaríamos então a 5.400 salários, o que é uma pena que se pode dizer bastante alta. Mas, para sintetizar então esse último bloco, essa última análise, durante as 3 fases da dosimetria da pena, nós vamos examinando a reprovação que se deve fixar em razão de uma prática de crime, aumentando e diminuindo a pena base estabelecida. E nessa construção nós temos também espaço para algumas diminuições dessa resposta estatal em razão da prevenção. Isso se dá no contexto de pena privativa de liberdade, aumentando, diminuindo a quantidade de dias de privação de liberdade. No contexto da pena de multa, se dá aumentando ou diminuindo a quantidade de dias multa. Ao final dessa operação, somente ao final dessa operação, nós vamos agora estabelecer o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade e o valor do dia multa. Percebam que com isso estamos
digamos, finalizando a resposta punitiva em razão da prática de determinado crime e, numa situação, então, de pena mais complexa, vamos ter que realizar a operação de dosimetria em 3 fases, tanto para a multa quanto para a privação da liberdade, sendo estas cominadas cumulativamente. Bem, eu espero que esse material possa servir de apoio, em especial aos juízes militares que são sorteados para cumprir uma jornada de 4 meses na Justiça Militar. Essa é uma jornada muito importante, caracteriza a Justiça Militar a participação dos militares, o ponto de vista, a experiência, o entendimento desse significado que os militares expressam nas suas decisões em relação aos crimes que repercutem efeitos na prestação do serviço público militar que protege a sociedade. E eu desejo a todos que estão nessa tarefa muita felicidade, muito cuidado, muita atenção aos direitos fundamentais dos réus que devem encontrar na Justiça Militar a garantia de proteção a esses seus direitos, como de resto acontece nos demais ramos do direito ou do Poder Judiciário em relação a todos os réus. Obrigado, então. Bom trabalho a todos.